Se pode trabalhar todo mundo aos domingos, se tem direito à folga. As mulheres começaram a ser indiretamente discriminadas. Precisa estar estabelecido na convenção coletiva. E essa escala ela é muito penosa para o empregado. Não cheguei num acordo com o meu sindicato. Ele pode vir lá e fechar a minha empresa? E várias atividades econômicas que podiam trabalhar aos domingos já não vão poder mais sem autorização do sindicato. Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do Papo de Mini com assuntos relacionados ao direito do trabalho. Eu tenho certeza que aí na sua empresa, você que tem funcionários, passa por problemas com sindicatos, trabalho aos domingos, escala, entre vários outros assuntos polêmicos da área e do direito do trabalho, que a gente vai tratar aqui com a especialista doutora Bianca. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bianca Debona, eu sou advogada especialista em Direito Empresarial e do Trabalho. Já atuo aí nesse ramo há mais de 7 anos, com grandes e pequenos empresários. Então hoje eu vim aí para esclarecer, conversar um pouco, um papo bem descontraído aí sobre direito do trabalho. Ótimo, então acho que para começar já com uma boa pergunta, e que muitos empresários têm dúvida, seria sobre trabalho aos domingos. As empresas que abrem, aos domingos, elas têm dúvidas sobre se pode trabalhar todo mundo aos domingos, se tem direito à folga, tem que fazer uma escala, tem a questão ali de distinção entre trabalho da mulher e do homem aos domingos. Enfim, vamos contextualizar e a gente complementar aqui com essas dúvidas, especificamente do trabalho aos domingos. Então, pessoal, todo empregado ele pode trabalhar aos domingos, não tem uma restrição aqui que diga que nenhum empregado pode trabalhar aos domingos. Só que no caso da mulher a gente tem que tomar alguns cuidados, assim como o do homem. Por exemplo, o homem ele tem que ter pelo menos uma folga num domingo do mês, durante aí a escala dele de trabalho, uma vez ao mês. Já a empregada mulher, ela tem que ter aí uma escala de quinzenal. O que significa isso? Que ela tem que aí trabalhar um domingo sim e folgar no próximo. Por que isso? Por que essa diferenciação? O que esse artigo da lei, ele veio em discussão aí, porque ele é de 63, de quando a CLT passou a vigorar. Todavia, havia um entendimento e uma discussão aí no tribunal de que ele era um artigo discriminatório. Por que as mulheres têm que folgar um domingo sim e um domingo não, e os homens só um domingo no mês? Por que isso? O que a decisão aí entendeu? Que a mulher ela desenvolve um papel maior na família. Então, convivência com os filhos, lazer, cuidar da casa, enfim. A mulher, geralmente, ela tem uma jornada dupla, vamos dizer assim. Óbvio, a gente sabe que as relações familiares, enfim, tudo tá mudando, tá evoluindo a sociedade. Mas ainda agora o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que o artigo é válido e que as mulheres têm que folgar um domingo sim, um domingo no mês. Lá de 1963... ainda vigora até hoje, então, por conta disso? Por conta disso. Havia muita discussão. Então, as empresas não faziam isso. Isso veio aqui nos 2 últimos anos em que foi pautado esse julgamento, voltou à alta. Por quê? Porque a gente tem diversos aí ramos de negócios que trabalham os domingos. O comércio, shopping, farmácia, hospital, N coisas. Então, veio aí esse aspecto, em relação a isso. Então, pela regra da lei, é isso que eu comentei com vocês. O homem ele tem que ter uma folga aos domingos durante o mês e a mulher tem que ter aí uma escala previsionada, o que possibilite ela de forma de folgas quinzenais alternadas. O que na prática é ridículo. A lei não faz sentido nenhum, na minha visão, questão de opinião, Porque faz com que a funcionária mulher se torne mais cara aos olhos do empregador quando está contratando. Então, as mulheres começaram a ser indiretamente discriminadas. Preferencialmente estão se contratando homens, porque o homem é uma escala diferente, fica mais barato para o empresário, E eu lia na época o voto da ministra, acho que é Carmen Lúcia, isso. Que ela deu o voto, ela falou justamente sobre isso, que a mulher tem dupla jornada, que ela tem que passar mais tempo com a família e tudo mais. Só que o que a gente viu na prática? Porque alguns mercados cada um criou a sua estratégia, mas alguns mercados tiveram que pegar aquelas horas que a mulher falta para cumprir a jornada, aquelas 7h20 por não trabalhar o domingo, eles tiveram que diluir durante a semana. E o que acontece? Às vezes aquela funcionária que ela entrava 2h20 para trabalhar, conseguia ficar em casa de manhã, conseguia dar almoço para os filhos, conseguia levar os filhos no colégio. O que ela teve que fazer? Começou a entrar 1 e pouco. 1 e pouco, até ela sair de casa, ela já, talvez não consiga mais nem almoçar com os filhos. Então,
é muita lei e parece que eles não enxergam as reverberações dessa lei. Eles não conseguem ver que, tipo, o que vai acontecer se eu fizer isso? Quais são as mudanças que vai acontecer na prática? A realidade, né? Cara, um monte de mulher reclamando disso, da forma que estava sendo feita. Porque ou elas iam ter que ser descontadas essas horas, ou elas iam ter que compensar essas horas, e acabavam que elas tiravam o tempo que hoje elas tinham realmente com a família. Quer dizer que um efeito prático é que o fato de não trabalhar domingo acabou distribuindo aquelas horas em outros momentos durante a semana que ela vai acabar tendo o mesmo efeito. Exato. Não participando da família. E às vezes até pior, porque às vezes no domingo ela conseguia, pra ela era tranquilo, porque ela curtia bem de manhã com os filhos, trabalhava só na hora da noite. Cada caso é um caso também, né? Cada caso é um caso. Mas dizer que tipo, isso é pra resolver um problema, não é. Tipo, não é. É só uma bagunça. Porque daí todos os empresários têm que quebrar a cabeça. Porque daí a escala de folga fica bem complicada, né? Muito complicado. Porque daí era um homem que exercia o cargo, passou a ser uma mulher, já vai mudar todo o setor, né? Domingo tu trabalha, a escala 2, trabalha 2, folga 1. Então tu trabalha com 66% do teu quadro, aos domingos, já natural. Com essa medida, 1 a 1, tu teria que trabalhar com 50% do teu quadro. Ah, tem gente que acha que é bobeira. Cara, mas complica, inviabiliza o negócio, porque ali dentro da escala de trabalho tem um intervalo do almoço, tem uns 15 minutos, tem várias rotinas que precisa daquela uma pessoa a mais que estava ali, ou aquelas duas, ou aquelas 100, dependendo do tamanho da empresa, fazem a diferença. Mas olhando para o cenário de grande empresa, mas se tu olhar para o cenário de pequenas empresas, é pior ainda o impacto. Pior. Sim. Porque às vezes só tem mulher trabalhando num caixa, por exemplo, né? Ou só tem em um determinado setor. Acabou, tipo, tu vai ter que trabalhar, vai ter que adaptar o teu negócio, ter que adaptar tudo por causa dessa situação. E aí tem uma de férias, tem outra de licença maternidade, tem outra de auxílio doença, e aí? Aí que começam as complicações, né? Porque o que acontece? O empresário, ele acaba tendo que, financeiramente, além do trabalho de organizar toda essa escala, isso vai custar mais dinheiro para ele, no sentido de, tem que contratar mais gente? Vai arcar com mais? Ou vai descumprir a regra, mas vai pagar em dobro para a empregada esse domingo? Porque também tem essa possibilidade. Ah, pode? Sim. Na verdade, assim, a lei não veda isso. Mas, quando a empregada trabalha ao dobro, ela tem que receber o domingo dobrado. Então, você vai ter que pagar dobrado para que ela não tenha o prejuízo, entendeu? A lei não veda isso. A lei, mas ela também não autoriza. Então, a gente entra num limbo, entendeu? Sim. Mas é uma forma... Eu recebi essa pergunta na minha caixinha de pergunta. Eu convido as mulheres a trabalhar no domingo, né? A pessoa comentou, mas eu pago elas por fora. Então eu pago em dinheiro por fora. A forma talvez mais segura, então, de fazer isso é eu pagar 100% de hora extra, só que em carteira, na folha de pagamento, né, com uma rúbrica lá específica que eu tô fazendo isso. Especificando que é o domingo da mulher, tudo certinho. Não a hora extra 100%, não é isso simplesmente. O que tem que ficar bem claro é que tu não vai pagar o domingo 100% porque ela trabalhou, não é isso. Tu vai ter que pagar um domingo a mais pra ela, referente àquele domingo que você não concedeu. Porque ela não pode ser prejudicada. Ela tinha o direito de folgar aquele domingo, mas ela não folgou. O que tem que acontecer? A empresa tem que remunerar ela. Entendi. Então, aí tu vai criar uma rúbrica específica dizendo domingo da mulher, 385, dizer o artigo, enfim, para que fique numa eventual demanda judicial, aí você tenha como provar que você pagou você não cumpriu, mas você pagou. Então, o empregado não foi prejudicado. Entendi. Né? Já tem uma baita de uma defesa para conseguir fazer, né? Porque daí uma coisa é a funcionária daqui a 5 anos vai lá e reclama que os domingos que ela trabalhou, ela não recebeu. Daí tu pagou por fora, como é que tu vai provar? Agora, se tu deixou sempre a rúbrica bonitinha na folha, querendo dizer que aquele pagamento é referente ao domingo trabalhado, a maior, né? Tu já tem um outro amparo, muito provavelmente tu não vai nem receber um processo porque a pessoa sabe que tá lá na folha, tu vai ter como dar a contraprova e... Enfim, e também tem uma discussão aí no tribunal, que é recente, porque a literalidade dessa lei diz que tem que se fazer uma escala quinzenal, mas não é aí que tem essa discussão da literalidade da lei, que não há uma obrigatoriedade, e sim, a lei recomenda. Então, há uma discussão que você pode, por exemplo, dar 2 domingos do mês para ela, mas
não de forma quinzenal, tipo 2 por 1, ou enfim, da maneira ali que tu consegue adequar, dando 2 domingos para ela no mês. Então também há essa discussão agora com as novas demandas, que é uma coisa nova e o que os sindicatos estão acionando as empresas na justiça através das ação civil pública, justamente para isso, para verificar essa questão, se estão cumprindo certo, se estão remunerando correto ou se estão dando a folga. Então a empresa ainda tem essa, vamos dizer assim, essa tese aí que está sendo utilizada muito no judiciário em relação à obrigatoriedade propriamente de ter a folga quinzenal ou não. Se você cumprir ali com o número de folgas exigido pela lei, se cumpre, vamos dizer, aquela normativa. Então isso é um assunto bem recente, né? Mas também aí veio o assunto dos domingos, está sendo muito falado, até pela questão da alteração da escala 6 por 1, porque a lei diz que é preferencialmente os domingos a folga, não diz que é obrigatoriamente aos domingos. Então tem essas interpretações que a gente pode fazer aí numa defesa, enfim, numa explicação, numa autuação do Ministério Público, explicar que sim, a gente está concedendo ou está remunerando corretamente, né, nesse aspecto. E o que foi, já aproveitando, né, porque ele deixou a bola quicando aqui, eu vou chutar, né? Mas em relação a essa questão da escala 6 por 1, porque muito se discutiu isso nos últimos meses, que queriam alterar essa escala. Contextualiza pra gente um pouco qual foi a discussão que aconteceu e qual o impacto disso para os empresários. O que acontece? Teve um projeto de lei aí de uma deputada, ao qual ela quer reduzir a escala 6 por 1, que é utilizada muito no comércio, em pessoas empresas e atividades que trabalham, vamos dizer assim, de domingo a domingo, que a gente chama. Então, o que acontece? A escala 6 por 1, o empregado trabalha 6 dias na semana para ter um dia de folga. O que se entende? Se entende que essa escala ela é muito penosa para o empregado, porque ele só consegue descansar num dia, ele tem que cuidar da casa, ele tem que fazer compra, ele tem que ir no médico num dia só. E ainda ele tem que descansar para na próxima semana estar bem para sua próxima jornada. Todavia, o que está acontecendo agora? Veio esse projeto de lei ao qual eles falam na escala 4 por 2. Trabalha 4 por 3 ou 4 por 2, né? Porque, vamos falar assim, a 4 por 3 eu acho inviável o empregado trabalhar 4 dias e folgar 3, né? Então, ainda esse projeto de lei, ele está sendo rediscutido e adequado. Então, o que aconteceria se houvesse aprovação dessa redução aí da escala? Seria 4 por 3 ou 4 por 2, que eu acho que dentro das perspectivas, o 4 por 2 seria mais viável. Mas 4 por 2 não, 5 por 2, né? 5 por 2, desculpa. Qual é? Porque daí dá 6 dias, no caso, né? Isso, sábado, por exemplo, sábado e domingo ele teria direito a descansar. Entendi. Trabalha de segunda a sexta, descansa sábado e domingo. Isso é uma coisa assim que eu acredito que o Brasil ainda não está preparado para esse tipo de alteração legislativa. Isso aí tem que ser feito um estudo de mercado, ver qual é o impacto que isso dá, né? Porque, por exemplo, uma farmácia, um supermercado que abre todos os domingos, como é que vai ser? Como é que ia ficar lá, Ramon? Cara, é totalmente impensado os impactos, é bem o que a doutora falou, é impensado os impactos disso. Na época que isso veio à tona, 4 por 3, os empregados ficam comemorando, felizes, né? Que não posso reduzir o salário, que eu vou ter que manter o mesmo salário, vou ter que contratar 2 pessoas. O que isso vai acarretar indiretamente? Vou ter que contratar 2 pessoas que eu digo para cumprir a mesma carga horária ali, né? Para fechar, para conseguir deixar o mercado aberto. O que isso vai acabar impactando? Vai aumentar muito o meu custo. Vai aumentar meu custo, eu vou repassar isso no preço do produto, vai aumentar a inflação. Então, na verdade, vai perder o poder de... O poder de compra vai reduzir. Eu ganho o mesmo valor, sim, mas o teu poder de compra infinitamente vai ser menor e não vai adiantar de nada. É porque não tem mágica, né? Sim. Como é que um empresário vai se manter com o mesmo preço de venda com um custo muito maior? Não tem como. É coisa, na minha opinião, é coisa de gente preguiçosa, que não entende o valor do trabalho, não entende a importância que a gente tem de estar realmente trabalhando, desenvolver, em vez de estar preocupado com as pessoas assim, cara, como é que eu posso fazer o povo brasileiro entregar mais, se desenvolver, fazer mais resultados? E não existe isso. Não é essa linha, não, vamos trabalhar cada vez menos. Tá, e daí? E como é que a gente vai sobreviver bem? Como é que vai ser um país desenvolvido? Para onde que a gente vai estar caminhando?
tipo, pro lado completamente oposto. Então, E também tem um aspecto que é muito tratado aqui, que eu participo aí de grupos de estudo, que é a questão do quê? O brasileiro tem mania de ter 2 empregos, por exemplo. Então, o que adianta ele folgar 2 dias ou 3 dias na semana? Provavelmente ele vai arrumar outro emprego para ganhar mais uma renda extra. Então também tem esse aspecto. Às vezes a norma ela não cumpre a finalidade que ela tem. Vai ser escala de 8/7, né? 8 dias de trabalho em 7 dias da semana. Vai dobrar o... Isso é uma coisa... Mas eu ia comentar isso, porque isso já acontece hoje. Já acontece de pessoas que hoje. trabalham em 2 empregos, né, com carga horária distintas, enfim. Imagina então se reduzisse a escala e ia acontecer muito mais. Ia acontecer muito mais. Até porque ia precisar da mão de lei, obra, como né? você Sim. comentou... Daí é isso que tem que ser pensado. Eu entendo, sim, a escala 6x1, ela é uma escala, vamos dizer assim, penosa para o empregado, sim, mas tem outros meios de a gente adequar isso para que fique bom para os 2 lados. Eu acho que uma alteração dessas, ela tem que ter a participação não só da parte, mas também do lado dos empresários, entender se é viável num negócio, porque o que é bem como o Ramon falou, o fim disso aí tudo vai ser o aumento do custo final no preço, e a gente sabe que os nossos alimentos já não estão custando barato, né? E com essa alteração só vai acabar acarretando preços maiores ainda. Para mim, eu tenho a impressão que o governo, ele tá, de tempo em tempo, ele faz um barulho, inventa algo assim, faz um barulho para tipo assim, para botar os empregados contra o empregador, né? E pra gente desfocar do que é realmente o mais importante, que é a gente reclamar, tipo assim, reduz a nossa carga tributária, né? Vamos pagar menos imposto, todo mundo vai ganhar. O teu dinheiro vai valer mais se o imposto for reduzido. Só que isso eles não querem mexer. Reduzir a máquina pública? Isso eles não querem mexer. Eles querem mexer. No assunto tá falando assunto dificultoso. Ninguém mexe. Mas daí acaba fazendo o quê? Querendo jogar só o empregado contra o empregador. E não é o caminho. Quando a gente vai analisar, eu já falei várias vezes, o empregador ele só reage, né? Então se agora a escala é 4x3, cara, eu não vou trabalhar no prejuízo, eu não vou trabalhar no vermelho. Eu vou repassar isso no custo, eu vou repassar isso no meu preço de venda. Então, e isso é todo mundo? Então não existe mágica. Imagina eles querem fazer uma padaria. mágica, mas ilude, tá? Um monte de gente, eu vi na internet, assim, felizaça, empolgada com a ideia de trabalhar 4x3 e ganhar a mesma coisa. Assim, é visão pequena, não consegue ver além da página 2, né? Não faz uma análise macro, né, Ramon? Não faz uma análise macro da questão econômica, como tu comentou da inflação. Imagina uma padaria que tem 3 atendentes. Vai precisar ter 6, e aí? Como que vai ficar o preço dos pães, do alimento? E o microempreendedor tá começando teu negócio, como é que tu vai dobrar o número de contratação, gente? A gente sabe que hoje a contratação do empregado, ela É caro, né? É caro, não é só o salário, é todos os encargos, é toda... Aí o risco que tu assume, é todas as obrigações, enfim. Não é simples o fato de pagar salário. E eu vejo o que eu, Bianca, vejo hoje. Que a intenção disso, de botar os empregados contra os empresários, é um caminho totalmente tortuoso e errado, cara. Porque quem dá emprego hoje? O governo dá emprego hoje? Não, gente. Quem dá emprego hoje é o empresário. A maioria das pessoas são contratadas através do contrato de trabalho, do contrato de emprego, enfim. Então, às vezes a gente tem aí como como é que eu vou dizer assim, o mal da história. O mal da história é sempre o empresário que não quer. Só que, cara, uma mão lava a outra, como se diz. O empresário tá comprando o teu tempo de trabalho, mas ele também tá te remunerando, óbvio. Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo, isso é um fato. Qualquer pessoa que a gente vai perguntar quer ganhar mais, isso é um fato. E eu tenho certeza que se o empresário pudesse pagar um pouco melhor e menos encargo pro governo, ele faria. Tanto que acontece a pejotização, por quê? Sim. Porque o empresário quer pagar mais pro empregado Sim. do que pro governo. E acaba pejotizando para permitir que aquele funcionário tenha uma remuneração melhor. E o outro caminho que, tipo assim, eu já vi estudos que dizem que o Brasil é sustentado por 25% da população. Uma parte é servidor, outra parte recebe assistencialismo, outra parte não trabalha, aposentadoria, enfim. E a briga tinha que ser, primeiro, com essa galera que recebe o assistencialismo. Tipo, cara, com certeza tem um monte. Eu queria uma vez fazer uma série no YouTube só mostrando as pessoas que recebem Bolsa Família que estão trabalhando. Estão trabalhando por fora. Sabe? Eles sem têm, registro? Sem registro? Informais. Então... Porque tem pessoa que está fazendo isso, ela vai lá e recebe aquele dinheiro que a população que trabalha, que gera, paga para usar para isso. Então,
seria mais dinheiro na economia como um todo mundo teria mais poder de compra. Hoje diminuiria a máquina pública, né? Porque daí se tem menos assistencialismo, precisaria arrecadar menos, em tese, né? Sim. Arrecadar menos impostos. Só que aquele papo, tira R$500 de alguém que trabalha e dá R$100 para 5 vagabundos. Sim. Tu tem 5 votos contra 1. Tu perdeu um voto e ganhasse 5. A questão... Daí é máquina pública, né? A questão do... Bem, em relação a essa questão, então, de trabalhos aos domingos, diferença, né, entre homem e mulher, a escala, acho que foi sanado. Só tem um ponto importante aí que eu quero trazer aqui para vocês em relação a esse domingo. Com certeza. É a alteração que vai ocorrer agora a partir do mês 7 de 2025, que é a entrada em vigor da portaria 3665 de 2023. O que acontece com essa portaria? Essa portaria está trazendo aqui algumas distinções sobre o trabalho do domingo. Por exemplo, o comércio em si foi retirado da autorização dos domingos. O que diz antigamente, quer dizer, nesse momento, até entrar em vigor no mês 7, a empresa pode negociar o trabalho ao domingo e ao feriado diretamente com o empregado, tá? Uhum. Então, agora, a partir da entrada em vigor dessa portaria do Ministério do Trabalho, vai ter que haver acordo coletivo. O que quer dizer isso? Negociação com o sindicato. Então, além dessa redução que a gente estava falando da escala 6x1, entra em vigor essa portaria que já tinha sido adiada aí desde 2023, ela vem sendo adiada, e agora ela traz, por exemplo, assim, supermercado, loja de shopping e outros aspectos que abrem padaria, tal. Posto de gasolina também? Não, posto de gasolina não tá. Tá. Hotel também não tá. Então, dentre de várias atividades econômicas que podiam trabalhar os domingos, já não vão poder mais sem autorização do sindicato. Então, isso vem aí a partir de... Não sei como vai ser, não sei se vai efetivamente entrar em vigor a partir do mês 7, mas desde o ano passado vem sendo discutido e a princípio vai entrar em vigor. Então, as empresas, a partir do mês 7, até meses antes, vão ter que tomar o cuidado aí, quem abre aos domingos, fazer essa negociação diretamente com o sindicato, para ter aí a autorização de abrir aos domingos, enfim, e aos feriados. Se não tiver, provavelmente o sindicato vai bater aí na porta de vocês. Isso para o sindicato dos empregados. Dos empregados. É uma pergunta que não precisa ter resposta, né? Mas para quem que foi feita essa lei, quem que tá levando vantagem com isso? Quem que vai ganhar com essa lei? Sim. É óbvio, né? Ninguém precisa responder isso aqui pra gente não tomar um processinho, mas, cara, vai ajudar quem? Não vai ajudar o trabalhador, não vai ajudar o empresário, vai só forçar a ter essa negociação. Então, como a doutora Bianca falou, acho que o caminho já é procurar agora o sindicato, né? E buscar fazer essa negociação com eles. Às vezes, tem tipo a CATS aqui de Santa Catarina, como é que é o nome? Associação? As associações empresariais, que muitas vezes elas já estão entrando de forma coletiva. Então, às vezes, procurar essa associação lá na tua cidade e ver se não estão já entrando com alguma ação coletiva para negociar essa abertura, porque, ao que tudo indica, a partir ali de julho... mês 7. A partir de julho, não vai poder abrir aos domingos quem não tiver esse acordo com... Mas é comércios em geral. Na verdade, assim, eles fizeram uma alteração ali, porque dizia antigamente, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, o supermercado, o mini-mercado, ele poderia abrir porque ele era considerado uma atividade essencial, Isso. como um hospital, como uma farmácia, enfim. E com essa alteração, eles estão tirando algumas atividades dessa parte essencial. E o comércio, em geral, grande maioria, está saindo disso. Uhum. Entendeu? Agora, por exemplo, o shopping. O shopping, nenhuma loja ali vai poder abrir, vamos dizer assim, nos domingos. Se não tiver autorização do sindicato. Não tiver autorização do sindicato. Então, aí traz aí o que eu vejo, entendeu? Por quê? Porque com a reforma da reforma trabalhista de 2017, o sindicato perdeu muita força, sabe? Em questão de contribuição sindical, de negociação. E hoje, o que eu vejo através dessa portaria? Eles estão querendo restabelecer a força sindical, que ela se perdeu nos últimos anos com a reforma trabalhista. Então, eu vejo muito mais um meio de trazer, da intenção do governo e do Ministério, trazer o sindicato para dentro das empresas, de uma forma meio, vamos dizer assim, abrupta, de forma como enfiar eles, goela abaixo, seja o que for. Então,
eu acredito que não seja a maneira aí mais adequada de fortalecer essa relação entre empresa e sindicato, entende? Porque vai acabar causando um atrito muito maior de tu exigir. Porque, por exemplo, cara, se alimentar, por exemplo, supermercado, não é uma atividade essencial, todo mundo precisa comer. Então, aí o que vai ter? Que vai ter que ou abrir, ou fazer a negociação, ou o consumidor vai ter que começar a se adequar e aprender que no domingo não vai poder mais comprar nada, enfim. Como é que vai ser isso? Não, é engraçado porque pensa assim, ó, a gente vai dar, lá na outra ideia, vou dar preferencialmente a folga às mulheres aos domingos, para que ela tenha mais tempo com a família. Daí ela assim, eu tô com minha folga domingo, quero passear com a minha família no shopping. Não pode, porque agora tá fechado, não pode ser. Então vamos aproveitar, vamos comprar uma coisa diferente no mercado pra gente fazer um almoço em família. Não, tá fechado. Vamos no parque dar uma voltinha. Não pode ter nada vendendo, o comércio tem que estar fechado. Assim, qual que é a lógica disso? Mas, Bianca, nesse caso, vai depender do sindicato também, óbvio, a abertura do comércio vai depender do sindicato. Mas hoje tem uma dificuldade das próprias empresas em conseguirem contato com o sindicato. Sim. Porque o sindicato lá dos empregados, ele abre só 3 dias na semana e só no período que eles querem. Não respondem e-mail. Eles não dão o devido atendimento e suporte para que a empresa possa ter essa negociação. Já é um problema aqui. Uhum. E outra, o sindicato ele vai poder, nessa negociação, impor normas para o empresário. Por exemplo, Ramon, tu só vai poder abrir o domingo se tu pagar a hora extra 100%, se tu fornecer vale alimentação, se tu fornecer isso ou aquilo. Vai ser uma negociação individual entre sindicato e determinada empresa, que é um acordo, né? Ou vai ser geral? Isso ainda está muito em aberto, por exemplo, aqui em Florianópolis e região, a Grande Florianópolis que eu estou acompanhando, há N aspectos. Por quê? Porque existe um sindicato patronal aqui da região, por exemplo, do comércio varejista. Sim. Existe. Então, a gente vai ter que agora instigar o sindicato para ver se eles vão fazer uma convenção coletiva e já alinhar isso para todas as empresas, dispor isso. Ou se a empresa vai ter que ir até o sindicato do empregado e negociar acordo coletivo, que só vai valer aquilo para ela, entendeu? Para ela e para os seus empregados. Uhum. Então, isso ainda está muito aberto, assim, entendeu? Eu já comecei a entrar em contatos desde o ano passado, que eu tô aí nessa dinâmica. Realmente, isso é uma dificuldade, até nós, como advogado, ter o contato mais assertivo, vamos dizer, mais rápido com o sindicato. Mas qual que é a perspectiva deles dentro do que eu já conversei? Inicialmente é tentar uma convenção coletiva. É negociar o sindicato de empresa com o sindicato de empregado da categoria. Só que a gente não sabe se isso efetivamente vai acontecer ou não. Então, as empresas elas têm que estar preparadas aí, através da sua assessoria jurídica, para ver qual caminho eles vão tomar aí dentro dos desdobramentos dessa portaria. Mas, adianto que o importante é não deixar para o último dia, né, gente? Tem que tentar já, vamos dizer assim, antes aí de julho, começar a se organizar, conversar com o sindicato da categoria, ou o próprio patronal, participar das associações aí do ramo de atividade, para ver qual que vai ser o desdobramento disso. Porque é uma coisa que já é de 2023 essa portaria, mas o próprio governo estava, vamos dizer assim, prorrogando ela, porque, no meu entendimento, ela é desnecessária nesse momento em que a gente vive aí, de N aspectos, até uma recessão aí financeira, enfim, do poder de compra aí dos próprios empregados, do consumidor, que decorre do salário. Então, é complicado, gente. Eu vou dizer para vocês, é uma coisa muito nova, tá muito em alta. Então, as cenas dos próximos capítulos que vão ser decisivas, assim, para ver o que vai acontecer. E antes que alguém fale alguma coisa relacionada assim, a gente... Quer dizer, a gente não, eu, né, sou contra essa lei, porque ela vai fechar as lojas vão faturar menos e tudo mais. Pensa comigo assim, ó, o nosso maior custo do comércio é mão de obra, disparado. E a gente tem que ter ali em torno de 15% a 20% a mais colaboradores para fazer a escala, para conseguir fechar por causa do domingo. Se por acaso todos os comércios forem obrigados a fechar os domingos, eu economizo de 15% a 20%, que eu posso reduzir meu quadro. Justamente. Se todos forem obrigados. O consumidor vai ter que se adequar
e vai comprar, como o André falou, de segunda a sábado, porque ninguém mais vai vender aos domingos, certo? Então, o faturamento vai ficar muito semelhante. Só que o que vai prejudicar? Vai prejudicar o consumidor, a população como um todo, que não vai mais ter onde comprar. Então, às vezes, tem um policial que está trabalhando lá, ele não tem o direito de parar e comer alguma coisa, comprar alguma coisa para comer no comércio, né? O enfermeiro que acabou de sair do plantão, ele não pode passar ali e comprar umas coisas para levar para casa? Então, assim, é uma sacanagem com a população, né? É uma coisa que... Cara, é impensável, eu vejo dessa forma, é impensável a gente se imaginar no nosso dia de lazer, num domingo, sem ter um lugar para comprar alguma coisa. É impensável, assim. Tipo, como é que vai ser sustentável tu ir na praia e não ter um local onde tu vai comprar cerveja, enfim, a bebida, o que tu queira levar? É um negócio meio... Sei lá, parece que quem faz não vive, né? Que não tá ali no domingo, no dia a dia, passando por aquela situação. Eu digo, eles fazem tudo pensando só até a página 2. Eles não conseguem pensar no restante, nas consequências daquilo. Reflexo. Ainda nessa seara relacionada a sindicato, eu acho que... Meu Deus, Tomás, a gente não tem muitos assuntos polêmicos relacionados a sindicatos. Né? Vamos tocar a ficha. Mas vamos lá. Você já explicou pra gente qual foi a força desse sindicato, né? Como ele... Porque até então, ele tinha reduzido a sua presença, vamos dizer assim, em razão da contribuição sindical, das restrições em que se criou uma cultura e a legislação se voltou para o aspecto de precisar menos do sindicato, né? Estava menos na mão do sindicato essas situações. Hoje em dia o sindicato vem ganhando um pouco mais de força, né? Tanto com as contribuições quanto com essas questões que precisam ser de fato negociadas com o sindicato. Mas é uma pergunta que a gente sente muito lá nas empresas, é o seguinte: olha, eu não cheguei num acordo com o meu sindicato, ele pode vir lá e fechar a minha empresa? Ele pode vir lá num determinado dia. Qual é a força? Feriados, né? Qual é a força que ele tem para estar de fato executando aquela ação? De estar fechando a minha empresa porque eu não negociei com ele um feriado ou algo do tipo? Na verdade, assim, deixar bem claro aqui para vocês, o sindicato não pode fechar, não tem poder nenhum de fechar nenhum tipo de empresa, tá? Ele tem o dever fiscalizatório. Então, o que ele tem? Ele pode ir lá no teu negócio e dizer para você, você não deveria estar aberto aqui, entendeu? E fiscalizar, mas ele não pode exigir que você feche. O que ele pode exigir futuramente é saber se tu pagou aquele dia para o empregado adequadamente, mas você também não tem a obrigação de provar que você pagou, entende? Então isso tem que ser olhado muito bem dentro da CCT, mas de fato o sindicato ele não tem poder nenhum dentro do teu negócio de fechar ou não, enfim. O Ministério do Trabalho já é diferente. Agora, uma fiscalização do Ministério do Trabalho, aí eles têm o poder de polícia em que eles podem fechar um local se eles veem alguma irregularidade, né? Mas a irregularidade, ela tem que ser gravíssima. Não é uma irregularidade, só porque tá trabalhando no domingo. Cara, isso tem outros meios de se fiscalizar, de aplicar uma multa, por exemplo, entendeu? Então, o sindicato não tem qualquer poder dentro da tua empresa. Você não pode... Só que um cuidado, você não pode impedir o sindicato da categoria de visitar o local ali, a tua empresa, tuas instalações, enfim, não tem, de conversar com os empregados. Mesmo sem avisar? Não, o ideal é sempre avisar. A regra é clara, tem que ter o aviso prévio, entende? Ele bateu lá no susto, chegou o sindicato. O que ele pode fazer, esse que foi só no susto, que não avisou nada? Você pode dizer assim, aí vai de uma conveniência até para você não criar uma relação, que a relação com o sindicato já é complicada, né? Então a gente tem que fazer uma análise assim, cara... Se ver qual é a tua demanda no dia, se tu tem a capacidade de receber eles ali sem se prejudicar, recebe. Agora, se tu não tem aquela capacidade, é só informar, olha, infelizmente a gente não vai conseguir dar atenção para vocês hoje porque vocês não comunicaram previamente da fiscalização, vocês têm que comunicar. Então, tem essa questão muito, vamos dizer assim, do direito, eles não podem chegar sem avisar, mas tem essa questão do costume, da cordialidade, que tu tem que ser um pouco... Do bom senso ali na hora, do bom senso na hora, para não criar, às vezes, uma situação que vai te prejudicar na frente, né? O que eu digo, doutora Bianca, por exemplo, assim, pega um dia lá que tá com um movimento na tua loja, tá? Ele chega lá e começa a querer conversar com cada colaborador. Eu não tô falando que ele não pode isso, só que o momento que ele foi é um momento ruim. Então eu posso pegar e falar pra ele, cara, não tem problema tu conversar com ele, só que nesse momento agora é um horário de pico aqui pra gente, não tem como eu te dar atenção. Tu pode voltar a tal horário, tu pode... Sim, né? sim. E isso acho que é tranquilo se fazer. Não, né? isso é tranquilo, tá? Porque também o sindicato, ele não pode
afetar a atividade e a operação do negócio. Então, ele não pode chegar lá e dizer, pessoal, venham todos os empregados aqui que eu quero falar com vocês. E o negócio do cara, como é que vai funcionar a empresa, como é que vai funcionar. Então, não pode, nesse aspecto, chegar nesse ponto. Então, tem que ter a comunicação prévia. Mas a gente sabe que eles não usam a comunicação prévia. Por exemplo, é o que está acontecendo agora com essa questão dos domingos. Eles estão entrando com as ação civil pública para questionar os domingos. Tudo bem, ok? Só que, cara, eles estão entrando com uma ação seca, sem nenhuma prova, sem nenhuma assembleia daqueles funcionários para dizer que concordam com aquilo, sem um documento, eles simplesmente estão pedindo. E a empresa que se vire provar que pagou certo, que deu as folgas no domingo ou não. Cara, eu acho que o sindicato está aí com todo respeito à entidade, respeito muito, mas eles estão querendo aí jogar para o judiciário uma responsabilidade que é deles de fiscalização, por exemplo. Eles querem jogar a demanda no judicial para lá se defender, para ver, não. Cara, eles têm a obrigação de fiscalizar o poder fiscalizador deles. E eu vejo que nesse aspecto eles estão um pouco falhos, entende? Eu tive uma situação. Sempre tem, só para deixar salvo aqui, toda regra tem exceção. Tem sindicatos que estão fazendo o papel deles, estão fazendo da forma correta. Com certeza. Mas tem também os que, como a doutora Bianca falou, estão querendo empurrar igual. Eu tenho uma frase comigo, toda regra é uma exceção, gente. Então a gente não pode generalizar todos os sindicatos. Eu tenho sindicatos, por exemplo, em Criciúma, que uma relação super boa ali com os metalúrgicos, uma relação, cara, tu conversa com eles, tu precisa deles, a gente troca ideia, vê o que é possível. Agora tem aqueles que já vêm com pedradas na mão e aí tu tem que responder, né? Sempre na defesa, entende? Então, é muito... Essa questão aí, ela ainda é muito discutida e muito nebulosa, assim. Porque geralmente o sindicato dos empregados, principalmente, ele já tem a empresa como o seu malfeitor, né? Então, é complicado essa relação, gente. Ô, doutora, eu tenho uma dúvida que foi um caso que aconteceu lá no escritório. Teve um determinado sindicato que entrou com uma ação judicial relacionada ao trabalho nos domingos e ele conseguiu, acho que foi até em sede de liminar, não tenho certeza se foi de fato uma sentença, mas ele conseguiu uma decisão no sentido de que uma determinada empresa, era uma ação individual, não poderia abrir nos domingos. E daí, através daquela ação, ele queria aplicar a mesma decisão para todas as outras empresas do mesmo ramo de atividade. Era o ramo de supermercado, inclusive, né? Isso é de fato aplicável ou não? Não, na verdade tem que cada sentença, ela pode ser aí um precedente, mas não quer dizer que tem que ser igual, então tem que ser analisado cada caso. Não poderia ser auto-aplicável a outro negócio. Não. A sentença... É que tá, foi daquelas partes, né? A sentença trabalhista vale para as partes que estão no processo. Não é, por exemplo, aí tem uma diferença, gente, que também é importante deixar claro. Se fosse uma ação civil pública do sindicato contra todas as empresas e tá no rol lá do reclamado, do réu, aí é outra questão. Aí sim, né? Se você é parte no processo, aquela decisão vai valer para ti. Agora, se você não é parte no processo, não pode se defender, não pode aquela sentença, ela não vai valer para ti, ela pode ser um precedente, um indicativo que ele pode utilizar como prova emprestada. Mas pode ser, por exemplo, que aconteça uma ação civil pública do sindicato contra, por exemplo, 3 maiores empresas de uma cidade. Sim. E daí só aquelas 3 maiores empresas estão elencadas no rol. Sim. Uma quarta empresa, por exemplo, de menor porte, mas que exerce a mesma atividade, se não estiver no rol, não vai se aplicar a sentença para ele. Justamente. A gente viu um caso lá de eles tinham uma sentença de não sei se era sentença, era decisão, de uma única empresa, eles queriam aplicar para todas as empresas da cidade com o único objetivo de aplicar de maneira automática. É o que eu tô vendo que esse tema tá bem em alta, e eu tô recebendo bastante ação civil pública nesse sentido. O que tá acontecendo? O sindicato tá usando sentenças de outros casos para demonstrar que ali o meu cliente está equivocado e que o direito dele está garantido. É isso que pode acontecer. Agora, aplicar diretamente aquela sentença é inviável, né, gente? Sim. Fica inviável e aí a gente... Até uma violação de direito, enfim, tu não teve violação do princípio da ampla defesa, do contraditório, tu não pode se defender e simplesmente vai ter que ser uma aplicada... a não ser que, como eu falei, a exceção é um dissídio coletivo, onde o sindicato entra contra várias empresas ou contra uma categoria em si. Aí sim, aí vale para todos. Uma outra dúvida sobre esse ponto, eu acho que a gente pode avançar, né? Sim. Tá, perfeito. Mas uma outra dúvida que eu tenho ainda é em relação a sindicato, tá? A gente vê muito em alta também a questão da homologação, que tinha
basicamente morrido nos últimos anos, né? E agora, com o retorno do sindicato, a gente está observando a necessidade, em alguns casos, de homologação. Estão obrigando, né? Mas é isso que eu quero entender. Vamos lá. O sindicato ele pode, de fato, obrigar que homologue a rescisão, inclusive várias rescisões, né? Sem critério assim, que homologue a rescisão no sindicato. Até que ponto? Precisa estar estabelecido na convenção coletiva? É auto-aplicável de acordo com a CLT? A gente queria entender qual empresário de fato precisa fazer a homologação da rescisão perante o sindicato. Na verdade, a homologação ali tem um período na CLT ao qual você pode fazer a rescisão sem problema nenhum. Mas a homologação junto ao sindicato tem que ter a previsão ou na CCT ou no acordo coletivo. A empresa não tem a obrigação de homologar só porque o sindicato quer que homologue. Sim. Não existe isso. Às vezes você pode, às vezes eu tenho um funcionário de muito tempo, por exemplo, de muito tempo de contrato, por uma segurança eu vou querer homologar no sindicato, porque o sindicato também vai apontar ali se tem algum erro e também vai ter o aval do sindicato naquela rescisão, né? Enfim, mas o sindicato não, ele não pode exigir a homologação se não tiver previsto aí em CCT, né? O que acontece daí nesse sentido é que muitos ramos de atividades, principalmente comércio, dependendo da região, não tem CCT ativa. Porque não teve acordo entre o sindicato patronal Sim. e o sindicato dos empregados. E aí o empresário ele fica desamparado. Eu não tenho a CCT para dizer o que eu posso, o que eu não posso perante o sindicato. Só que o sindicato emite um comunicado e manda para o e-mail de todas as empresas que tem que homologar a rescisão. E aí? Aí a gente vai ter que partir para uma parte jurídica. A gente vai ter que entrar aí com mandado de segurança, né? E mostrar que no direito líquido certo que aquela norma ela não é vigente. Porque uma norma estabelecida no sindicato para ter validade legal tem que estar em convenção coletiva ou em acordo coletivo. Ele não tem como exigir uma coisa disso se não for negociada aí nessas assembleias. Óbvio, pode acontecer o fato de que o sindicato fez uma assembleia com os empregados e eles decidiram, a partir daquela votação, que eles querem que seja homologado. Mas aí o sindicato vai ter que entrar em contato com a empresa e negociar para que a partir daquele momento ali da negociação se passe a homologar as rescisões. E ainda, inclusive, tem um rol na CLT que diz o que o sindicato pode negociar e o que o sindicato não pode negociar. Então, tem muito esses aspectos assim que tem que tomar cuidado na lei específica de verificar se sim, se pode ou se não pode. Mas, de fato, o sindicato não pode exigir nada da empresa que não esteja ou na própria legislação, né, que é a CLT, sim, ou se esteja aí numa portaria, né, que a gente tem, enfim, uma portaria do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, desculpe, ou numa portaria, enfim. Então não pode se criar leis, o sindicato não pode criar... E mandar comunicado por e-mail querendo ir por aquilo. Não tem mais. Mas até só para finalizar esse assunto, eu já passo a pergunta para ti, Ramon. Porque quando sai uma convenção coletiva da categoria, geralmente ela sai com validade de 1 ano. Sim. E aí vamos supor que ela vigorou até janeiro de 2024. E aí, a partir de janeiro, não sai uma nova convenção coletiva porque eles ainda não entraram num acordo. O que você orienta a empresa nesse sentido? A usar como padrão, seguir a última convenção acordada para manter aqueles critérios? Ou não, agora eu posso abrir mão de tudo porque não tem convenção até sair a nova... Na verdade, é assim, a partir da reforma de 2017, antigamente, se não se negociasse, continuava valendo as mesmas regras da CCT vencida, vamos dizer assim. Com a reforma trabalhista, isso deixou de existir. Então, ela tem validade. Por exemplo, se é de maio de 2025 a 31 de maio de 2026, vai valer até 31 de maio de 2026. Só que a empresa tem que tomar cuidado na garantia. Ela não tem obrigação mais de seguir aquelas normas da CCT, mas tomar cuidado em relação às garantias básicas. Salário, reajuste. A empresa pode dar um reajuste, por exemplo, que ela entende viável, porque a empresa tem obrigação, depois vai pagar só a diferença. Vou permanecer pagando o vale alimentação, porque eu tenho certeza que no próximo eles vão exigir. Então tem que fazer essa análise do que é viável vocês manterem, né? Vamos dizer assim, seguindo ali a analogia, mas não na literalidade da norma vencida, né?
mas vocês não têm obrigação de seguir aquilo ali. Mas garantido talvez os direitos básicos. Eu recomendo sempre garantir os básicos. O reajuste salarial, ali os direitos, se tem vale alimentação, vale transporte, continuar pagando aquelas regrinhas, geralmente da entrega do atestado, enfim. Eu recomendo isso, mas eu não digo, por exemplo, lá tem obrigação, por exemplo, na CCT tem obrigação de fazer todas as homologações de rescisão no sindicato, independente do tempo. Se, por exemplo, a CCT tá vencida, eu já vou recomendar ao meu cliente a não fazer. Sim. Entendeu? Porque no tempo não tinha validade. Então, por quê? Porque isso vai trazer uma burocracia muito maior para a empresa. Tá, mas só para eu entender a questão da parte do reajuste, porque é uma prática muito comum que a data para sair a CCT é janeiro e acaba saindo em março, abril. Uhum. Só que daí o reajuste eu tinha que ter dado na competência de janeiro. Uhum. Só que eu não sei qual que é o reajuste. O que eu faço? Eu sigo, eu recolho um reajuste que eu acho que vai ser, e se eu recolher a maior, o que acontece? Eu dei o aumento para ele e não posso voltar atrás. É por isso que tem que tomar um cuidado, assim, né, gente? Geralmente, quando se inicia ali a negociação da próxima convenção, o sindicato ele já manda ali a perspectiva dele, ele já dá os apontamentos iniciais de quanto que, mais ou menos, eles interam. Eu acredito que nesse aspecto o empresário tem que tomar um pouco de cuidado, tá? De repente, seguir o índice da inflação, não sei. Ver o mercado financeiro no que ele não pode ser prejudicado. Óbvio, se ele der o reajuste a maior, ele vai poder fazer o desconto do empregado futuramente, entendeu? Não vai ficar como se fosse um aumento de salário e depois ele fala que aquilo ali é um reajuste. Aí vai entrar em outros aspectos, né? O ideal é sempre pensar num índice que esteja sendo aplicado no mercado. Por quê? Porque não pode ver, de certa maneira, a retroatividade do salário. Então, você deu o aumento para a pessoa, entendeu? Então, aí já entra numa questão de direito que ele pode te questionar judicialmente que ele teve uma redução, que tu deu o aumento e agora tu tá tirando. Então, nesses casos, tem que tomar cuidado. Tu quer dar o reajuste? Dá um valor que tu entenda que o sindicato vai pedir mais. Eu vou dar 2%. O sindicato quer 4%, por exemplo. Então, sempre tentar nessa perspectiva fazer a menor do que uma perspectiva maior, porque daí tu pode entrar, tu pode abrir outras portinhas, porque o direito do trabalho é muito isso. Tu abre uma gaveta, abre uma porta, Então, tem que tomar cuidado nesses aspectos. Eu recomendo, quer dar o reajuste? Dê o reajuste, mas dentro de um valor que tu sabe que tu não vai ter problema de ter que, vamos dizer assim, retirar do empregado posteriormente. Porque aí tu entra na questão da irredutibilidade do salarial, e daí já é outra discussão que a gente tem assunto aí para mais uns 2 podcasts. Não, lá no Brisa a gente utiliza o reajuste do salário mínimo. A gente se baseia no reajuste do salário mínimo. É uma boa. E joga o percentual, né? E normalmente fica bem próximo. Eu acho que eu aconselharia pelo menos a inflação, né? Pelo menos INPC, porque é raro, INPC. eu acho que até é uma questão de lógica, apesar de que a gente tem outra discussão quanto ao percentual do INPC, se ele reflete ou não a realidade. Mas nós vamos conversar que é mais 2 podcasts só para tratar disso. Mas pelo menos o INPC, porque eu não vejo o empregador ou o sindicato patronal pedindo menos do que o NPC, eu acho. Também acho que não. Eu acho que pelo difícil. Menos a inflação é o necessário, inflação, né? E geralmente a inflação mais uma correção de, sei lá, 1, 2, 3, 4, enfim, daí depende do percentual que vai ser negociado. Mas pelo menos isso eu acho que seria viável, né? Ótimo. Então os sindicatos aí são temas polêmicos e com bastante assunto para a gente tratar. Sobre essa questão, tem mais algum ponto, Aurino, Ramon, de sindicatos? Não, só uma informação com relação a essa volta da contribuição sindical. Boa. Que teve ali agora os colaboradores têm que recolher lá, é obrigatório, é uma coisa muito boa, então é obrigatório, eles têm que recolher, qualquer coisa se eles não quiserem, eles fazem uma carta de próprio punho, né? Sim. E tem que ir até até o sindicato. E tem que implorar para o sindicato para não pagar, é basicamente assim, né? Na verdade, assim, a contribuição sindical, gente, ela, na verdade... Ela saiu aí com a reforma trabalhista, ela deixou de ser obrigatória. Contudo, ela voltou a ser obrigatória desde que em assembleia da categoria de todos os empregados, eles optem por fazer essa contribuição. Então, tem que ter, mais uma vez, a previsão em CCT e a assembleia
com a ata dos empregados concordando com aquele desconto. E também a gente tem aí a opção, aí, como o Ramon falou, o próprio empregado é dever dele, tá? Não é dever da empresa avisar o empregado que ele tem que ir lá renunciar. Óbvio, a empresa avisa, né? Que a gente acaba avisando. Mas o empregado também tem que ter conhecimento das obrigações dele perante o sindicato. Então, é ele que tem que ir lá fazer essa renúncia. Para a empresa vai descontar de todo mundo, quando tem a previsão legal, né? Aí cabe ao empregado vir e fazer a sua oposição àquele desconto, né? Só que assim, antes, né, em alguns casos, era até R$100 uma vez no ano. Agora já está até R$100 2 vezes no ano. E aconteceu um caso que eu presenciei, que quando saiu a assembleia com a CCT, quando foi divulgada a CCT falando do prazo que teria que ser feito o recolhimento, o prazo teria que ser feito a renúncia, lá levar a carta de próprio punho, por exemplo, saiu a CCT, foi divulgada dia 30, e o prazo para a pessoa dizer que não queria era dia 25 daquele mesmo mês. Então, assim, impossibilitou os colaboradores conseguirem ir lá fazer essa carta. Aí no dia primeiro ele já estava cobrando de ti o recolhimento, né? Eu acho, sei lá, não vou nem dar a minha opinião aqui. Mas é um absurdo porque assim, ó, século XXI, a gente tá vivendo com tecnologia. Aí o sindicato não tem um canal de WhatsApp para os empregados irem ter uma comunicação eficiente, assertiva. Não pode fazer a renúncia por e-mail. Tem que ser do próprio punho, tem que se deslocar, ir no trabalho, deixar de usar aquele tempo para outras coisas. É um absurdo. Eles dificultam, na verdade, acabam dificultando isso. Então, o mínimo que teria que ter entre o sindicato e os empregados, se eles trabalham em prol dos empregados, se eles visam o direito dos empregados, é ter essa comunicação, essa praticidade e facilidade de comunicação. Sim. Com certeza. Então, é entregar valor, né? Isso. Eu estou aqui com a classe dos meus empregados e eu estou trabalhando com isso, acertando isso com o Nossos patronal. benefícios eu estou tendo benefícios, tu vai contribuir para essa finalidade. Seria muito mais simples, objetivo e eficiente. Com certeza. Porque se é lei, se é obrigatório, teria uma relação muito mais saudável entre empresários, sindicatos, patronal. Pensa a empresa fazendo isso. O funcionário vai lá e fala, tô ruim aqui, tô doente, tô com um atestado aqui de 10 dias. Ele tem que trazer na empresa e fala, não, cara, não me manda foto não. Tem que vir aqui presencialmente, me trazer esse atestado, senão eu não vou aceitar. Cara, eles iam cair matando em cima da gente. Porque realmente eles fazem isso para dificultar, com o intuito realmente das pessoas não terem a opção de ficar difícil de a pessoa... Cara, e os sindicatos, os empregados, eles poderiam usar, por exemplo, em convenções coletivas com categorias, propor, quem sabe, auxílio educação com redução para bolsas para os seus empregados, plano multifamiliares de plano de saúde, usar da força sindical para trazer benefícios para os empregados. E a gente não vê nada disso acontecer. Não. Tudo ao contrário. Então, tem uma certa indignação e um certo preconceito com o sindicato por conta das atitudes que eles tomam. Sim. E o que acontece na prática. E o que vai fazer realmente aumentar o salário dos colaboradores? Porque hoje o sindicato, acho que a CCT está 2,110, se eu não me engano, está 2,110. Base da categoria, né? Base da nossa categoria está 2,110. O colaborador que recebe menos lá no Brisa recebe 2,700. O que é isso? Isso é oferta e demanda. Está muito difícil contratar, tem menos pessoas dispostas a fazer o serviço, tem que aumentar o salário para conseguir contratar pessoas melhores. Então, a força do mercado é muito mais benéfica para o trabalhador do que uma porrada de lei goela abaixo. Ou até mesmo a qualificação da mão de obra, né? Que os sindicatos poderiam investir, que hoje a gente tem essa dificuldade, hoje em todas as empresas que eu vou, é a dificuldade de contratação de mão de obra qualificada. Então, será que não chegou o momento dos sindicatos repensarem as atuações deles e na questão de qualificar mão de obra para quê? Para disponibilizar o empregado a ganhar melhor, a ter uma qualidade de vida melhor, enfim. Então, eu acho que às vezes esses aspectos não são analisados. O ônus é sempre em cima da empresa, entende? E às vezes as funções do sindicato, não estou dizendo aqui todos, tá? Toda regra tem uma exceção. Mas acaba que, vamos dizer, a finalidade dele se perde mais uma vez, entende? Sindicato, fica a dica, hein? Então tá, vamos fazer algumas perguntas assim, pra gente bater um bate-bola aqui, pra gente ver se consegue. Até foi algumas perguntas que o pessoal fez nas caixinhas lá do Instagram de pergunta. Contratei sem CTPS, depois precisei demitir.
Esse aqui, a gente tem que sair do mundo em que deveria ser tudo correto, né? Que a gente tem uma pessoa que contratou de maneira equivocada, mas contratou uma pessoa e não assinou. Vou fazer um teste ali de 10 dias sem carteira assinada, né? Contratou, beleza. Mas depois de um determinado tempo, enfim, quer fazer a demissão daquela pessoa, mas quer ter a segurança jurídica daquela situação, né? Porque aquela pessoa estava gerando problema na minha empresa, enfim. Então ele era um funcionário sem CTPS e depois quer demitir. Como que ele pode fazer para ter segurança jurídica? Tem algum meio jurídico para fazer isso? Na verdade, já começou errado, né, gente? Sim, já começou errado porque não registrar CTPS. Ele podia, de repente, ter feito um outro tipo de contratação, conforme a gente tinha falado. Um PJ, um autônomo ali pelos dias para fazer o teste. Temporário, né? Um temporário. O que eu recomendo? Tem duas opções aqui. Inicialmente fazer a rescisão dele como se ele fosse um empregado, pagar todas as verbas para ele, identificar, fazer vamos dizer assim, uma simulação de uma rescisão como se ele fosse empregado. Ou o número 2 é fazer um acordo. Se tu não quer ter risco nenhum de incomodação, é fazer um acordo homologado de forma judicial. Veio aí uma inovação com a resolução 586 do CNJ de 2024, a qual possibilita o empregado e a empresa, sem discutir, entrar na justiça ali, entrar na justiça que eu digo, ajuizar um acordo e negociar aquilo e matar o assunto. Só que, óbvio, a empresa vai ter aí o custo do advogado dela. Ela vai ter o advogado dela, o empregado vai ter o advogado dele, enfim, e o acordo vai ser homologado pelo juiz. O juiz, ele não tem a possibilidade de discutir os termos do acordo. O juiz, ele ou homologa ou não homologa. Ele não pode, ele não tem essa, vamos dizer assim, essa prerrogativa de analisar os termos, tá? Então, a maneira mais segura nesse caso é tentar ou pagar as verbas como se fosse um seletista, né? Ali, recolher tudo que, de certa forma, pagar diretamente para o empregado e recolher recibo de tudo isso para demonstrar que pagou. Mas também, para não ter problema, fazer um acordo extrajudicial, que a gente chama, mas com homologação no sindicato, para matar o assunto. Porque ali se dá a quitação plena e restrita e o empregado não pode mais reclamar nada daquilo ali. Então, é uma maneira também de eliminar a demanda, né? E acontece, querendo ou não é o melhor caminho, mas acontece muito na prática. Eu já presenciei casos lá, principalmente em determinadas áreas de empresas, tem muita mão de obra informal. Sim. E aí, tá lá com a pessoa trabalhando há 3 anos informal, pagando a dia, enfim. E agora? Essa pessoa, ela pode vir requerer esse direito. Então, se fizer um acordo homologado, mas o advogado da empresa e o advogado da parte tem que se entender, chegar num valor e extinguir aquilo para ela não ter mais o direito de cobrar, certo? Isso aí. É um acordo homologado entre as partes. Isso aí. Ótimo. Eu acho que é uma boa saída, tá? É uma não boa, tenho né? caso assim, mas me parece assim... Fez errado, tem... É porque a né? questão do custo no horário nem é um argumento, porque se ele ganhar a ação trabalhista vai ter que pagar o honorário da mesma forma. Da mesma forma. E a chance de ganhar é muito grande. Ah, com certeza. Porque assim, ó, tem 2 anos pra entrar, né? Depois que para. Então, tu pensa, daqui a 1 ano, começa alguém buzinar no ouvido dela. Ou trabalhasse 3 anos lá. Né? Pode ganhar tanto, pode ganhar tanto. E a pessoa, às vezes, nem queria aquilo naquele momento, mas 2 anos depois, as condições mudaram e ela vai entrar com o processo e daí vai extrair um belo valor aí. Que eu passei há pouco tempo, de dúvidas, enfim, de clientes que, né, eventualmente me perguntam, que ela contratou sem carteira assinada para fazer uma espécie de experiência sem carteira assinada, deu 1 mês, a pessoa estava grávida. E agora? Faço admissão retroativa e ainda não iria continuar com essa pessoa, porque lá em Garopaba são empresas sazonais, ou seja, na temporada vendem muito, precisa aumentar a equipe e depois reduzem. E agora? A pessoa ficou grávida, contratei sem carteira, qual que é o melhor caminho? O que você indicaria para essa pessoa? É que, na verdade, assim, ó, aí a gente já tem um outro aspecto, né, que entra a questão da estabilidade da pessoa, né? Então, eu recomendaria, se você quer demitir de fato, tentar um acordo homologado, porque se ele ir reclamar na justiça e ele trabalhou, eles vão pedir a reintegração e vão mandar tu assinar a carteira de forma retroativa. Então, e se ela fizer essa admissão retroativa... Fez, pagou encargos, enfim, e continuou, paga, aí fica com instabilidade, só que daí vai ter que ficar com aquela pessoa no quadro obrigatoriamente, isso, né? Isso mesmo. Porque o valor, teoricamente, no acordo seria o mesmo. Seria o mesmo, é isso mesmo. Ela não ia abrir mão do que ela tem direito. Sim, com certeza, exatamente. ela não ia deixar de receber. Só que uma coisa que também que eu quero dizer aqui, um alerta, cara...
que eu vejo muito, assim, gestante, enfim, ou pessoas que têm doença, elas acham que precisam estar trabalhando para ter o direito ao benefício, a licença maternidade, por exemplo. Geralmente grávida acontece isso. Cara, ela já é assistida pelo INSS, ela não precisa estar trabalhando para ter o direito à licença maternidade. A regra geral da Previdência já tem uma previsão para aquelas mães que não trabalham. Então, não tem, às vezes, o empregado, ele tá grávido, ele não quer trabalhar, mas ele sabe que tá mulher ou... Mas que não contribui para o INSS? Sim, tem uma legislação que possibilita já, porque é uma questão de assistência social, entendeu? A mãe grávida. Eu sei que MEI tem isso. Não, mas o MEI qualquer tá pessoa. contribuindo, né? Sim. Mas é uma pessoa física que não trabalha. Ok, não tá tendo nenhum tipo de relação de trabalho, emprego. Não contribui para o INSS. Ela tem direito ao auxílio maternidade? Tem direito ao Mas isso administrativamente ou judicialmente? O INSS vai negar, né? Isso é um fato. E aí vai ter que entrar judicialmente. judicialmente. Entendi. Isso mesmo. Novidade para mim, não sabia. Também. Tá, vamos lá. Agora uma outra pergunta, tá? Existe aquela carta de novo emprego, né? Só que o que acontece quando o empregado que pede demissão, ele pede demissão, ele fala que vai cumprir os 30 dias, e no dia seguinte ele chega com a carta de novo emprego? Cara, essa carta do novo emprego, eu acho que toda semana eu respondo um questionamento sobre isso da carta do novo emprego. Pra te ver como é relevante a nossa É bem pergunta. relevante, bem relevante. O que acontece? A carta do novo emprego, a empresa não tem obrigação de dispensar o empregado do aviso prévio através da carta do novo emprego. Salvo se, volto a dizer, se tiver a previsão na convenção coletiva de trabalho. Se tiver a previsão lá que se o empregado... o que acontece muito nas convenções? Diz assim, ó, se durante o cumprimento do aviso prévio a pessoa constitui um novo emprego, aí sim a empresa está obrigada a dispensar ela do restante do aviso prévio. Mas quando ela faz a demissão. Quando a empresa demite, né? Quando a empresa demite, Então, isso mesmo. ela tá cumprindo o aviso prévio. Isso. Ah, mas aí faz total sentido, Sim, né? né? Pô, tu demitiu a pessoa. Ela teve aquele prazo, em tese, o prazo de 30 dias, 20 e poucos dias, é para que ela procure um novo emprego. Se naquele meio tempo ela teve uma oportunidade, a empresa que não quer mais aquela pessoa no quadro, até faz sentido ela dispensar ela, né, do resto do cumprimento do aviso. Agora, ao contrário, é muito estranho, né? Então, ao contrário, quando o empregado dá a demissão, nenhum lugar na CLT, nem na legislação não diz nada, a não ser se estiver previsto na CCT, que daí é outra, aí vira uma norma convencional ao qual a empresa é obrigada a, né, não descontar o aviso prévio. Não é nem pagar e nem descontar. Por quê? Porque quando a pessoa pede demissão e não vai cumprir o aviso prévio, tem o desconto, né? Então a empresa não vai nem, no caso, ela não tem obrigação de pagar, mas também não tem obrigação, não pode descontar. Seria mais ou menos nesse sentido. Então, para simplificando, se o empregado que pede... carta não vale... A carta não tem validade desde que não tenha nada na CCT. Mas a chance de não ter nada na CCT é grande. Mas se você demite, aí a carta Daí tem... a carta tem validade. A pessoa tem que cumprir 5, 7 dias? Como é que é? O mínimo tem um mínimo, né? Do quê? Quando apresenta a carta, ela tem que cumprir no mínimo 5, ou ter cumprido 5 dias. Depende da CCT, né? E cada CCT tem uma regra. Tem uns que diz que tem que ter cumprido no mínimo 5 dias de aviso, no outro 10, enfim. Isso vai de sindicato para sindicato, de convenção para convenção, né? Perfeito. Mas, de fato, o empregado, ele não pode ir lá pedir demissão, tá aqui minha carta, não desconte meu aviso prévio. Não funciona assim. Tá, uma dúvida também bem comum que acontece entre os empresários é a seguinte. Tô com um empregado doente. Ele tá lá com, às vezes, né, com problemas até psiquiátricos ou com problemas de acidente que sofreu, enfim. Ele tem estabilidade? Eu posso demitir ele? Como que funciona essa questão? Ele teve que ser afastado. Ele pegou um atestado de 14 dias. Não foi afastado. Eu posso demitir ele? E sendo que eu sei que ele está com problema, como que funciona isso Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado aí na questão da estabilidade provisória acidentária. O que acontece? Um dos requisitos para se ter configurada o direito à estabilidade é o afastamento previdenciário superior a 15 dias. Então, esse é um requisito, vamos dizer primário, assim, essencial. Tu vai ter o direito a partir do momento que tu tiver o afastamento previdenciário. Se tu não tiver, tu não tem. Todavia, o que acontece? Às vezes a pessoa sofre um acidente de trabalho, o atestado inicial é só de 5 dias. Só que, posteriormente, ele começa ou sentir dor, ou sentir... Então, naquele momento,
se a empresa tem que ter muito cuidado e fazer essa análise do caso para identificar se aquele segundo problema dele não é relacionado ao primeiro, porque aí pode haver, aí ele provavelmente daí ele vai ser encaminhado pelo INSS, enfim, e o INSS pode reconhecer como doença decorrente daquele acidente, sequelas, aí sim, aí ele vai ter o direito à estabilidade. Então tem que tomar o cuidado, mas o principal ponto da estabilidade acidentária é ter o afastamento previdenciário. Não tendo afastamento previdenciário, não se tem aí a estabilidade provisória garantida pela lei. Então o meu funcionário pegou 14 dias de atestado, alegando uma doença. Ele voltou, eu posso no dia seguinte lá e demitir ele porque não tem estabilidade. Não tem aí, estabilidade. claro, pode ter... pode ter desdobramentos aí que daí vai depender de cada caso. Isso mas aí. eu posso demitir ele. Claro, aí também tem o exame demissional, que vai dizer se a pessoa está apta ou não. Enfim. Eu tenho mais uma pergunta. Por exemplo, o funcionário foi contratado de experiência e tudo mais. Ele vai fechar amanhã, ou hoje, ele fecharia os 90 dias da experiência. Hoje eu iria mandar ele embora porque eu não gostei do serviço dele. Nesse dia ele apresenta um atestado. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Geralmente, se o atestado for dentro do contrato, não está para terminar, você espera passar os dias do atestado e faz suspende, né? Por exemplo, falta 10 dias para terminar o contrato de experiência dele e ele tem 7 dias de atestado, tá? Então, você vai suspender aqueles 7 dias. Mas, se ultrapassar os 30 dias, você pode fazer a demissão dele. Por quê? Porque o contrato tem que ser, o de experiência tem que ser rescindido na data em que termina. Entendeu? Mas tem que tomar cuidado para ver se essa doença não é do trabalho. Por exemplo, se esse atestado for de um machucado que ele teve dentro da empresa... Aí já pode correr o risco de ser uma de ter estabilidade. Agora não, é uma doença comum, é uma dor de barriga, é um negócio. Deu os dias, como a gente diz, caixão, manda embora. Tá, mas pra ficar mais claro pra mim, hoje é o dia dele, é o último dia, seria o último dia. Eu iria demitir ele. Hoje ele apresenta. Tu vai demitir ele. Hoje ele apresenta o atestado. Eu demito ele pelo telefone? Não, pode mandar um WhatsApp, enfim, dizer pra ele, tu tá em contrato de experiência, teu contrato, a gente vai te abonar até o último dia do contrato ali, né? Mas a gente não necessita mais dos teus trabalhos. Ele pode questionar isso, pode dizer que foi demitido doente, mas isso é um outro aspecto pra discussão, né? Que daí já entra, se ele vai entrar ou não no judiciário, enfim, nesse aspecto. Então tá bom, eu acho que a gente conseguiu conversar sobre bastante coisas. Né? Eu só queria aqui, falando nessa questão do acidente de trabalho, eu tenho um questionamento que eu queria deixar bem claro aqui, que eu acho que é muito importante, que é a questão do médico do trabalho, tá? Eu vejo o médico do trabalho, ele não tá ali para dar laudo médico, afastar ninguém. O médico do trabalho, ele tá ali para fazer as vezes da empresa. Se o empregado tá doente, não é o médico do trabalho que vai afastar ele. Ele vai ir no médico dele pessoal, o médico pessoal dele vai dizer que ele não tem condições e o médico do trabalho só tem a obrigação de validar ou não se aquilo ali bate ou não bate com as condições de trabalho, tá? Porque o que tá acontecendo muito? Os médicos do trabalho estão afastando as pessoas e isso traz a responsabilidade toda para a empresa, gente. Aí depois, por exemplo, ele vai recorrer no INSS, o que ele vai dizer? Não, eu queria voltar a trabalhar, mas o INSS me deu alta, mas o médico da empresa não tá aceitando eu voltar. A empresa está assumindo a responsabilidade para ela e vai ter a obrigação de pagar todo esse período em que ele ficou sem salário, por exemplo, que tem aquelas discussão do limbo previdenciário, que o INSS nega, a pessoa vai para a justiça, enfim. Então, uma das recomendações que eu faço aqui é que a medicina do trabalho deve seguir o que o INSS diz. Se o INSS está dizendo que ele está apto para o trabalho, ele está apto para o trabalho. Por quê? Porque senão a empresa está assumindo aquela responsabilidade de dar contra o que o INSS fala. Entende? Então, eu queria fazer um adendo aí de tomar o cuidado que os médicos relacionados à medicina do trabalho da empresa, eles não têm obrigação e não devem afastar ninguém do trabalho. Lógico, salvo exceção, foi um acidente de trabalho ali no momento, ele teve que fazer o atendimento, ok, mas ele não pode ficar dando atestado na pessoalidade do empregado, por exemplo. Então, era isso? Alguém tem mais alguma coisa para trazer aí? É isso? Doutora, muito obrigado pelo papo. Acho que foi bem esclarecedor aí. Acho que a gente conseguiu trazer bastante
luz e bastante ideias para os problemas que o empresário sofre aí diariamente e as ansiedades também com essas novas leis que estão surgindo e tudo mais. Eu vou pedir para o pessoal curtir aqui, dar um like, porque às vezes deixa acabar o vídeo e não dá o like, ajuda bastante a gente. Então, pedir para a doutora passar o Instagram, como que as pessoas podem te encontrar. Bom, meu nome é Bianca Debona, mas o meu Instagram, para facilitar ali, eu trago várias dúvidas, esclareço. Doutora Esclarece, @doutora Esclarece, vocês me encontram lá no Instagram. O meu Instagram é @aurino.martins. Andrei com Y, P Santos. E o meu é Ramon Junques, Junques é Junckes. E esse foi o Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio.